O mundo de One Punch Man é cheio de mistérios, e agora a gente vai mergulhar mais a fundo na história que conta o passado inteiro desse anime. Então chega junto, esse vídeo tá muito bom, você vai gostar demais, vamos lá. No ano passado a gente fez um vídeo mostrando como é que funciona a sociedade de One Punch Man, como é que funciona o ranking dos heróis, né? E não menos importante, como é que funciona a classificação dos níveis de ameaça. Você pode conferir ele clicando aqui em cima nesse card. Você vai gostar demais desse vídeo, muito bem explicado. Mas por enquanto só a webcomic contou o passado desse mundo, né? Como é que eram as coisas antes desse estilo de sociedade existir. E hoje eu vou contar tudo isso pra vocês. Mas não sem antes eu pedir humildemente o seu like, lógico. Pra gente contar um mundo, você tem que me passar essa felicidade o mundo inteiro com seu joinha. Obrigado, galera, vamos lá. Pra vocês não ficarem boiando, eu vou primeiro contextualizar a situação toda, ok? Depois do acidente com o Garou e a associação lá de monstros, né? A própria associação de heróis entrou numa crise de reputação, já que os heróis mais fortes foram massacrados pelo Garou. O One Man Mask, como é um cara engajado na associação, ele decidiu pôr em prática um plano para resgatar a popularidade da associação, que era o que? Era utilizar a imagem do Saitama, que foi o responsável pela derrota do Garou, como um símbolo para motivar as pessoas, e por isso ele marcou uma conversa com o Saitama no restaurante chique. A ideia do One Man Mask era inicialmente ensinar normas de etiqueta e tentar melhorar o visual do Saitama, porque ele já tinha percebido que a força e a velocidade dele já eram tipo insuperáveis. Só que essa atitude dele não inspirava ninguém, né? Meio que Hancock. Nesse restaurante foi onde o One Man Mask contou a história do mundo até chegar àquele momento que eles estavam ali, que é o assunto desse vídeo aqui, inclusive. O One Man Mask explica pro Saitama que o mundo civilizado que eles conhecem é dividido em 3 grandes eras. Na primeira era, existiam diversas nações que viviam em conflito por disputas territoriais e recursos, onde esses conflitos duravam muito tempo. Eram verdadeiras guerras mundiais do modelo que a gente conhece hoje. Com essas guerras, a população começou a diminuir muito, até que a sociedade passou a se preocupar mais em como preservar as gerações futuras do que com o presente. E assim todos decidiram criar um único e unificado governo mundial. Essa foi a primeira grande era de mudanças. Mas mesmo assim, galera, as guerras tiveram consequências, lógico. Como, por exemplo, a destruição ambiental, as mudanças climáticas, a toxicidade do ar e o aumento do nível dos oceanos. E além disso, todas essas mudanças acabaram dando origem às formas de vida nocivas que hoje eles chamam de monstros, entendeu? Com os ataques de monstros, muitas civilizações se viram forçadas a abandonar as suas regiões, até que todas elas estivessem restabelecidas naquele mega continente que a gente vê no anime. Então assim, cada uma daquelas 26 cidades são cidades só no nome, porque elas possuem as dimensões de um país gigante, entendeu? Essa grande migração de todas as nações para esse único mega continente foi a segunda grande era de mudanças. E como agora todos estavam juntos para unirem forças com as suas armas e inteligências, agora os humanos começaram a conseguir enfrentar as ameaças dos monstros. E assim, mais uma vez, a humanidade começou a prosperar. Afinal, os seres humanos são os que ele chamou de seres ambientais, ou seja, que se adaptam bem a qualquer ambiente. Mesmo com os corpos frágeis, eles conseguem se adaptar. E quando não conseguem, eles simplesmente modificam o ambiente para se adaptarem. E é por isso que os humanos prosperam por tanto tempo, mesmo sendo mais fracos que a maioria dos animais. No entanto, galera, modificar o ambiente deixou de ser a solução para os problemas a partir do momento em que aquelas mesmas formas de vida nocivas, ou seja, os monstros, também evoluíram e passaram a adquirir inteligência. Ou seja, também adquirir a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente e modificar esse ambiente se assim for necessário. Eu vou dar um exemplo para deixar isso mais claro para vocês. Bora supor que a sua casa tá tomada por baratas, tem barata em tudo quanto é lugar. Que nojo. E essas baratas entram sempre por baixo da porta. Esse é o único caminho que elas têm para entrar na sua casa. Então assim, tampando esse buraco, né, tampando esse espaço por baixo da porta, como uma vedação lá, elas não vão ser mais capazes de entrar. Mas uma vez que elas adquirirem a mesma inteligência, elas podem, por exemplo, entrar na casa pela correspondência. Foi isso que aconteceu com os monstros. É isso que o One Man Mask quis dizer com a modificação do ambiente. Essa é a terceira grande era, a era dos monstros inteligentes. O One Man Mask ainda explica para o Saitama que essas ocorrências de monstros realmente inteligentes e organizados eram eventos raríssimos até alguns anos atrás. Então a terceira grande era, na verdade, ainda está acontecendo. Eles estão vivendo essa terceira grande era. Segundo o One Man Mask, esses monstros evoluídos e inteligentes ainda surgiram da própria humanidade, né? E na verdade indícios disso já apareceram. E eu nem tô falando das células de monstro, não. Bora lembrar aqui que o primeiro monstro que o Saitama matou, que foi aquele caranguejo lá, né? Parecia um siriguejo, era inicialmente um humano, mas que de acordo com ele comeu tanto caranguejo que se transformou naquela criatura. Eu comi muito caranguejo e me transformei no Canirante. O próprio Homem-Vacina foi criado a partir da poluição gerada pela humanidade. E foi por isso que a humanidade criou os heróis, para que eles servissem como um sistema imune para a humanidade. E com o aumento assim exponencial de monstros inteligentes, o tempo todo surgindo monstros inteligentes, é que surgiu a Associação de Heróis. Porque os heróis da época agiam por conta própria, não possuíam lá uma organização para padronizar os atos deles, era cada um por si. Depois do Saitama salvar aquele menino lá com uma bunda no lugar do queixo lá, que estava sendo ameaçado por aquele caranguejo gigante, foi que o mega empresário decidiu fundar a Associação de Heróis como tentativa de criar uma forma padronizada de combater a ameaça
dos monstros, né? Ameaça que os monstros representavam para todo o planeta. Mas ao que tudo indica, né, o mundo tá passando por mais uma mudança. E é por isso que o Yamai Mask agora quer transformar o Saitama num grande super-herói. Porque agora ele reconheceu que o Saitama tem um potencial físico além de qualquer outro herói. Que tudo que ele precisa é desse tipo modus operandi do super-herói que inspira as pessoas. Ou seja, ele quer transformar o Saitama no Superman. Para que ele seja o pivô dessa nova grande mudança que a humanidade tá prestes a presenciar. Mas mesmo depois do Yamai Mask dizer isso tudo, o Saitama não deu bola. Você sabe como é que o Saitama é. Ele não ouviu absolutamente nada do que o Yamai Mask falou. E tudo isso porque inicialmente ele queria tomar uma Coca-Cola. Mas o Yamai Mask pediu um refrigerante sabor gengibre pra ele. E isso deixou ele tão irritado que tudo que o Yamai Mask falou entrou por um ouvido e saiu por outro. O Saitama tem esse problema, mas ele não tá nem aí pra ameaça do mundo. Ele só quer saber dos problemas da promoção do supermercado do refrigerante que ele vai tomar. Saitama é dureza, hein? Vai ser difícil convencer esse careca, hein? Se você gosta de histórias de One Punch Man, não esquece de dar o joinha, de comentar aqui embaixo, de fazer um barulho bacana aqui pra gente saber que você gosta, porque eu vou trazer mais vídeos de One Punch Man, sempre recheando vocês de conhecimento dessa obra que pra mim foi a grande revelação dos animes da década, hein? Junto com outros animes, lógico, a gente sabe disso, né? Shingeki no Kyojin, tem outros aí bacana também. Mas deixa o joinha pra ajudar e não se esquece, clica aqui, você tem que estar inscrito com o sininho, porque senão não chega pra você a notificação. Notificação é apenas um pop, né? É um pop que você vai saber que vídeo eu tô lançando aqui nesse canal. Você assiste se você quiser ou não. Muito obrigado por isso. Tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!